Gente, olha essa reportagem aqui que saiu agora em fevereiro. O sintoma estranho de menopausa que você provavelmente nunca ouviu falar. Especialistas explicam que a redução do estrogênio é responsável por esse sintoma. Qual é o sintoma da reportagem? Gente, parestesias. Você já ouviu falar nisso? Parestesias são aquelas sensações de formigamento, principalmente nas mãos, nos pés, que podem acontecer por várias questões, tá? E na menopausa também pode ser um sintoma da menopausa. Por quê? Porque a queda do estradiol altera a sensibilidade neuronal periférica e poderia causar esses sintomas. E aí eu acho engraçado, gente, que toda hora sai uma reportagem sobre um novo sintoma relacionado à menopausa. E aí eu queria chamar a atenção de vocês em relação a isso, porque parece que toda hora tem uma novidade. E por que isso acontece? Gente, a verdade é o seguinte, a medicina não sabe tudo sobre menopausa. Na verdade, ela sabe muito pouco. Se você parar pra pensar, as mulheres antigamente, algumas décadas atrás, elas faziam o quê? Nasciam, cresciam, tinham um monte de filhos e morriam logo na sequência, né? 50 anos você era uma mulher idosa. Hoje em dia as mulheres estão vivendo 10, 20, 30, 40 anos além da menopausa. Então muitas coisas, muitos sintomas que não se conheciam, porque as mulheres não viviam muito na menopausa, né? Já que a expectativa de vida era mais baixa, estão começando a ser descobertos, investigados e pesquisados recentemente, relativamente recentemente. Então toda hora eu vejo uma reportagem falando sobre, por exemplo, a capsulite adesiva, que é uma dor no ombro, aí agora tá falando sobre parestesias, outros falam sobre a questão da falta de memória, que são os déficits cognitivos relacionados à queda do estradiol. Toda hora vocês vão ver reportagens assim. E o que explica isso, gente, é exatamente o quanto que a medicina ainda tem a aprender sobre a menopausa. Olha só que curioso, eu sempre olho essa reportagem com muita curiosidade. Olha aqui, isso aqui é uma reportagem de um jornal da época, de 1904, e ele fala que ônibus entrou na casa humilde e foi apanhar a velhinha de 42 anos. Ou seja, uma mulher praticamente a minha idade, né, que eu vou fazer 41 agora, era uma velhinha, era uma idosa. Eu seria uma mulher idosa nessa época. Então veja, será que essas mulheres viviam a menopausa? Às vezes a gente escuta assim, mas isso não existia na minha época. Claro, porque as pessoas faleciam antes de viverem isso. Ou as mulheres provavelmente sofriam com sintomas, mas elas nem tinham noção de que aquilo ali era menopausa, achavam que era a vida mesmo acontecendo. E hoje em dia, gente, a medicina tá aí estudando, descobrindo novas coisas, investindo em outras formas de reposição. E graças a Deus, hoje, nós podemos viver muito melhor do que nessas épocas, tá? Então, gente, não se assustem com essas reportagens, porque toda hora vai chegar uma reportagem falando de um sintoma novo. Na verdade, não são sintomas novos, são sintomas que o mundo só está conhecendo agora, porque a menopausa só tem sido valorizada agora, recentemente, tá? E me chama a atenção nessa reportagem porque eu não costumo ver essa queixa, né? A queixa de dormência nas mãos, nos pés, não é uma queixa que eu costumo ver. Mais comum aqui do consultório, né? Além daqueles sintomas óbvios de ondas de calor, de insônia, acordar muito à noite para fazer xixi, dor muscular, dor no ombro, dor nas articulações, cefaleia diária, isso também são sintomas associados à menopausa. A parestesia não é uma coisa que eu costumo ver com muita frequência, então fiquei curiosa e queria saber, você que está nessa fase, costuma sentir esse sintoma? Isso foi um sintoma que você observou? Lembrando que não é um sintoma específico de menopausa, existem várias coisas que podem causar isso, tá bom?